Olá, boa tarde. Começa agora o programa Ideias e Debates. Nós vamos receber aqui autoridades e também especialistas para debater assuntos que são importantes nesse momento para a sociedade, como saúde, educação, economia. Hoje nós vamos falar sobre direito de família. Eu tenho duas especialistas que eu recebo aqui de forma virtual na rede Alesp. Eu tenho então Renata Mangueira, que é advogada especializada em direito familiar, e também Gisele Souto, que é defensora pública do estado de São Paulo. Doutoras, sejam bem-vindas então aqui à rede Alesp. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde, obrigada pela oportunidade, da gente poder conversar sobre esse tema tão importante. Exatamente, um tema importante. Eu queria até começar, quando fala em guarda compartilhada, nesse momento de pandemia, é um assunto delicado? Doutora Renata. É um assunto bastante delicado, porque, de fato, a gente ainda tem no Brasil uma sociedade patriarcal, e a maioria das famílias hoje chefes de família são mulheres, né? Então, embora a lei de 2014 preveja essa guarda compartilhada, a gente vê que muitas vezes ela não é de fato exercida com esse equilíbrio de convivência. E diante desse contexto, agora, com esse momento atípico que a gente vive, fica ainda mais estressante, vamos dizer assim, equilibrar essa convivência para todo mundo, né? Doutora Gisele. Sem dúvida, a guarda compartilhada, ela passa pelo desafio da convivência ainda maior em época de pandemia, em época de contenção de deslocamento, né, social. Todo mundo fala sobre isolamento, e a guarda compartilhada, ela é o contrário disso. Ela é compartilhar a vida da criança entre duas pessoas e, muito possivelmente, entre duas famílias novas que se formaram. Então, esse é um desafio em época de pandemia, mas é possível, é um desafio. Acho que em época de pandemia ele fica mais acirrado, né? O desafio fica mais ainda difícil, porque a gente não vê muitas famílias ainda se comportarem com equilíbrio, né? Nessa guarda compartilhada. Mas, enfim, a lei determina que seja guarda compartilhada, é o modelo legal, e agora, com essas questões todas que, nesse momento atípico, a gente está sendo colocado à prova. O que eu vejo, assim, da defensoria, sob a nossa ótica, é que a guarda compartilhada, ela, apesar de ser a regra, né, que a lei traz como regra, ela só é aplicada quando há uma certa harmonia entre as famílias, né, porque senão vem a guarda unilateral. Então, a gente parte do pressuposto que já existe algum acordo, alguma harmonia entre as famílias. Então, o que a gente sempre pede agora nessa época é tentar trazer o bom senso à relação. O que, realmente, quando a gente fala de direitos de família, nem sempre, né, a gente sabe que o sentimento, às vezes, aflora, são outras questões que permeiam as relações, mas a gente sempre tenta trazer um pouquinho dessa questão de que se foi guarda compartilhada é porque eles têm alguma relação, uma relação boa e que nesse momento precisa ser preservada. Doutora Renata, eu queria que a senhora fizesse um paralelo sobre a guarda compartilhada fora da pandemia, né, antes dela e agora, né? São situações bem diferentes, mas eu queria que a senhora especificasse para a gente a guarda compartilhada, né, na sua essência, no seu início, e agora como ela pode funcionar. Então, a experiência que a gente tem é que, embora o regramento jurídico ele diga que o modelo legal é de guarda compartilhada, em direito de família, especificamente, tudo depende da logística daquela família. Vamos dizer assim, as condições, quer dizer, prescinde, como a doutora Gisele comentou, de existir um diálogo, de existir uma harmonia entre os detentores dessa guarda compartilhada, assim como é necessário que exista uma possibilidade logística
porque tudo na vida de uma criança ou de um adolescente, ele está atrelado à escola. Então, se a gente tomar como exemplo a cidade de São Paulo, por mais que pais tenham guarda compartilhada, e se um morar no bairro de Santo Amaro e o outro no bairro de Itaquera, vai ficar muito difícil essa logística ainda pré-pandemia, né? Então, embora esse seja um modelo legal, seja o modelo que os psicólogos entendem como melhor, né? Porque existem, vamos dizer assim, ex-cônjuges, mas não existem ex-pais, né? Sim. E todos são responsáveis pela educação das crianças e dos adolescentes em questão. Mas a guarda compartilhada, ela prescinde disso, do diálogo e da possibilidade daquelas famílias equilibrarem essa convivência. Caso contrário, a gente cai no modelo de sempre, que é aquela guarda unilateral ou uma guarda compartilhada só do papel, onde a cada 15 dias a criança vai passar o final de semana com o outro genitor, com o pai ou com a mãe. Normalmente, na maioria dos casos, as crianças ainda ficam com a mãe, né? A grande maioria, né? E aí, nas férias, são revisados, passam cada 15 dias com um, porque daí a gente não tem a rotina escolar. E agora, com a pandemia, a gente sempre tem orientado, acho que o papel hoje é de pacificador social, né? O advogado tem que trabalhar nesse sentido, de pacificar, e ao ser procurado, tentar compor, né? Tentar mediar o diálogo para que as crianças e os adolescentes não percam esse convívio. Doutora Gisele, sua opinião em relação a isso? Perfeito, compartilho da opinião, das ideias da doutora Renata. Papel hoje da justiça, ele precisa ser num tom de trazer as famílias para essa situação do diálogo, porque em família nada é simples, né? Por mais qualquer questão, todo mundo fala, direito de família é simples. Não, ele não é simples. Ele é muito complicado porque ele envolve sentimentos, né? Então, tentar o diálogo, um bom senso, que a justiça seja um meio de pacificação desses conflitos, e a função enxergo da mesma forma, do defensor, no caso dos advogados, de quem for lidar com essa situação, tentar trazer um pouco de conforto, né, no sentido de tentar pacificar essa situação e não colocar mais lenha na fogueira, vamos dizer assim. Né? Sim. Nesse período, os acordos podem ser modificados, né? Existem pessoas que têm aquela guarda em que a criança passa uma semana na casa do pai, uma semana na casa da mãe, ou aos finais de semana são alternados na casa do pai ou da mãe. Nesse momento, esse acordo, isso que já foi estipulado, inclusive, pela Justiça, pode sofrer alguma alteração ou não? Doutora Renata? Então, Priscila, todo acordo que envolve o menor, ele prescinde da homologação judicial e atuação do Ministério Público. A lei determina que seja desse jeito. Mas a gente vive num momento atípico. Eu acho que se as pessoas conseguem manter um diálogo e, de alguma forma, cumprir os acordos verbais, né, sendo coerentes e conseguindo racionalizar, é importante, ainda que esses acordos sejam temporários, porque também o judiciário está trabalhando em regime de plantão para medidas urgentes, mas seria, assim, irracional e ilógico a gente ter que judicializar todas as questões de família. Como a doutora Gisele falou, o papel do advogado, seja ele público, seja ele privado, é pacificar a sociedade. Depois a gente sai de cena, os almoços de domingo continuam, as famílias continuam. Então, a gente não pode instigar a beligerância nesse assunto. E o acordo, ele vai ter uma validade transitória, óbvio, se necessário for, a lei determina que esteja homologado, mas eu acho que no momento atual a gente pode esperar um pouco para que isso aconteça, né? Se o diálogo e o bom senso prevalecerem entre os pais.
Doutora Gisele, a senhora tem recebido alguma demanda nesse sentido de mudança, então, nos acordos, a oficializar isso? Como a senhora tem percebido, então, essa questão? Bom, o atendimento da defensoria, ainda na época presencial, antes da pandemia, uma boa parte dele refere-se a assuntos de família, né, de direito de família. E durante agora a pandemia, a gente vê que eles continuam na mesma toada. O que eu percebo, sim, é um aumento não, mas a procura continua com relação à ação de alimentos, revisional de alimentos. Em termos de guarda, apenas as pessoas que têm um pouco de receio e querem fixar já uma guarda, muitos questionamentos com relação às visitas, mas não com relação à modificação desses acordos, né, que foi a pergunta. E sim, as pessoas querem saber sobre o tema. E nesse sentido, então, o que eu digo é assim, se você tem um acordo judicial com a pessoa, se isso foi colocado no papel e o juiz foi lá e colocou a decisão, esse acordo, para ele ser modificado judicialmente, é preciso entrar na justiça. Se esse é o momento ideal, a gente acha que realmente não seria, mas se quiser modificar judicialmente, só entrando na justiça mesmo. Agora, o que eu percebo é que tem uma grande parte dos usuários que nos procuram e que não tem ação judicial, que eles decidiram, eles acabaram fazendo um acordo, que popularmente eles falam, eles acordaram de boca, ou seja, foi verbal, foi um acordo verbal. Uhum. Então, esse acordo, ele continua do mesmo jeito, ele pode ser modificado com o bom senso das partes e combinando e esperar um melhor momento para judicializar isso. Deixar a judicialização só para aqueles casos extremos mesmo, mas que é possível, é possível. Quero trazer aqui um caso concreto, né? Então, a mãe que está em casa, né, está em isolamento social e a empresa permitiu que trabalhe de forma home office, a criança está ou sem aula, né, de férias, algumas escolas colocaram as crianças em férias, ou ela está também fazendo aula, né, em casa, porém, o pai, né, que trabalha fora, continua com as suas atividades, continua com a exposição, né? Uma exposição maior do que quem está dentro de casa. Nesse caso, a mulher pode proibir que o pai visite a criança com medo de uma transmissão da doença ou não? Doutora Renata, pode começar. Priscila, eu entendo que não. Salvo se esse pai for de um grupo extremado de risco, for um médico, mas se esse pai ele estivesse valendo de todos os cuidados como uma pessoa normal, né, de higiene, todos os cuidados sanitários, e essa criança não for uma criança também de grupo de risco, uma criança asmática, um paciente oncológico, alguém com problemas sérios de saúde, eu acho que a gente tem que ter o bom senso e de tentar não obstar esse convívio, né? Uhum. Óbvio que eu acho que não pode ser diário esse convívio, eu acho que tem que ter algumas cautelas, mas eu particularmente entendo que não possa haver essa interferência da pessoa falar, olha, você não vai ver seu filho diante dessa situação, né? Mas, assim, vamos dizer, essa é uma opinião pessoal minha e em direito de família, tudo é muito casuístico, tudo depende do caso concreto. Então, a gente vai depender se essa criança está em boas condições de saúde, se esse pai que está trabalhando, em que área ele está trabalhando, né? Para poder a gente fazer uma reflexão do que é melhor para essa criança, porque também a criança não pode ser exposta a nenhum risco. Doutora Gisele? Perfeito, a doutora Renata bem explicou. Essa também é a minha posição pessoal, de que nesse momento nós não podemos, a pandemia não é fator de impedimento do convívio de filhos com os pais. Então, as crianças devem sim continuar vendo seus pais. Agora,
depende da situação concreta de ter um pai ou uma mãe que tem uma profissão de maior exposição, como um médico, um enfermeiro, uma pessoa que está na linha de frente da saúde, ou até as decisões, vi alguma coisa no judiciário com relação a, logo quando começou a pandemia, pilotos, né, pessoas que, comissários de bordo, que estavam viajando, né, então, se a pessoa tem, de fato, uma situação de risco, e se essa criança também já tem uma saúde frágil, aí é a hora do bom senso entrar e tentar compor de alguma forma. Agora, não sendo esse o concreto, a pandemia simplesmente não pode ser impeditivo de visitas. Vocês falaram que se a criança, né, tiver ali como um grupo de risco, né, se ela, no caso, for uma criança asmática, tiver algum problema respiratório, mas se no caso a mãe fizer parte do grupo de risco, ela pode, ela fica mais vulnerável de receber pessoas de fora dentro da sua casa. Como fica nesse caso? Então, mas é tão difícil a gente ficar supondo todas as situações que podem permear todas as famílias, mas eu quero crer que não possa impedir o contato. Essa mãe não pode impedir, mesmo sendo de grupo de risco, que o filho vá ter contato com o pai, né? Isso é a minha opinião absolutamente pessoal. Se esse pai não tem nenhuma profissão que vá colocar o filho em risco, porque eu não vejo, eu estou falando pai e mãe por mero exemplo, sim, né? Mas eu acho que, de fato, não existe ninguém mais que goste dos filhos do que os próprios pais, né? Uhum. Se um pai ou uma mãe, ele é uma pessoa que vá poder levar uma doença para o filho, ele mesmo tem que falar, olha, eu não vou poder te visitar porque eu sou médico, porque eu sou enfermeiro, porque, enfim, eu posso te causar algum mal, né? E o objetivo é melhor você ficar 2 meses sem ver seu filho do que nunca mais ver seu filho, né? Sim. Eu comungo dessa opinião. Agora, porque eu tô doente, ou eu sou grupo de risco, ou eu sou hipertensa, ou eu sou diabética, eu vou impedir meu filho de ver o pai? Sinceramente, assim, eu não entendo isso. Para mim, foge um pouco da razoabilidade. Eu entendo que nesse momento de pandemia, as pessoas, nesse momento atual, a ansiedade, as questões psicológicas, as fobias, elas estão muito mais evidentes, né? E as pessoas estão com muito medo. Então, todos os humanos que somos, a gente está diante desse cenário. Agora, eu continuo, na minha opinião, eu não poderia impor essa situação. Caso não haja um acordo, eu não sei qual é a situação do pai em questão, mas, enfim, eu acho que tem que ter muito diálogo, né? Se vocês me permitem até exemplificar claro, um caso. Uhum. Porque aconteceu, eu tenho um menino de 10 anos, né? E a gente começou 15 dias lá, 15 dias aqui, 15 dias lá, e, sabe? Fazer o esquema das férias, né? E aí, teoricamente, a madrasta do meu filho, ela é hipertensa, né? E aí, você vê seu filho chorando porque ele quer ir para casa do pai, e o pai dizendo que ele não pode ir porque a mãe é advogada, continua trabalhando, né? E porque a madrasta é hipertensa. Eu falei, mas eu acho que isso perde um pouco a razoabilidade da coisa. Eu estou trabalhando, mas eu não estou na linha de frente, eu estou em home office, eu tomo os cuidados necessários, né? E então eu penso que tudo requer bom senso, até porque a gente está tratando de criança, né, de adolescente. Eles não têm o senso de justiça que os adultos têm. Sim. Né? Eles não têm. Então, é nesse sentido. Eu acho que a
gente tem que fomentar o contato do filho com o pai, com a mãe, para o amor prevalecer acima de tudo, sabe? Essa é a minha opinião, minha opinião pessoal, como advogada e como mãe também. Doutora Gisele, eu queria que a senhora participasse também com a sua opinião em relação a isso e também o relato que a doutora Renata passou agora para a gente. Sim, novamente, né, a palavrinha da vez é o bom senso, né? Então, as famílias, elas precisam realmente se conversar e entender o papel de cada um nesse momento, de dar o carinho, de dar a presença. Se a pessoa está numa situação de linha de frente da pandemia, tentar realmente outro meio de contato. Isso não é se afastar. De repente, tentar um contato por vídeo, como nós temos, né, videoconferência, WhatsApp, celular, enfim. Tentar um contato que não seja físico com essa criança. Se a pessoa não está na linha de frente, não haveria motivo para esse isolamento, para esse distanciamento, né? Isolamento todos, mas não haveria um motivo para esse distanciamento entre o filho e o pai ou a mãe, que são as figuras mais próximas, utilizando como exemplo. Então, eu acho que a criança, no exemplo que você deu no início da sua pergunta, foi da mãe, que é fator de risco, preocupada da criança como vetor de transmissão da doença. Então, eu acho que, ainda mais nesse caso, tomar as medidas de precaução, uso de máscara, ver como vai se dar esse contato de uma maneira, né, seguindo regras de higiene, tal, mas impedir, não dá. E criança é aquela coisa, dependendo da idade, sente falta, não entende mesmo juridicamente, então é preciso que a gente tenha bom senso. E no caso, quando um dos dois, né, dos pais, eles apresentam então a Covid-19, né? Está contaminado pelo vírus, pelo novo coronavírus. Eu queria que vocês falassem um pouco para a gente sobre a guarda. De repente a guarda é da mãe, mas nesse momento o pai é responsável. E daí como a empresa, por exemplo, vai lidar com esse pai que vai precisar ficar com a criança? Queria que vocês me explicassem um pouquinho melhor sobre isso. Então, aí se a gente tem um diagnóstico de Covid-19 positivo, a gente muda de figura, né? Porque acho que a gente tem que procurar preservar essa criança. A gente já teve até no começo decisão do tribunal dizendo que pais que tinham voltado do exterior tinham que ficar em quarentena, se abster de ver os filhos por aquele período de 15 dias, evitando contato, e que esse contato fosse fomentado por redes sociais, por WhatsApp, FaceTime, Facebook, enfim, qualquer meio que fosse possível para aquela família, né? Mas aí a gente está diante de um diagnóstico positivo, aí eu acho que tem que prevalecer, sim, o interesse da criança na preservação da vida dela, né? Aí eu acho que muda um pouco de figura e é possível daí a gente pensar em evitar esse contato de forma temporária. Doutora Gisele? Então, eu vejo que por isso, é bem casuístico, né? Sim. Então, se a criança vive numa casa em que o pai que está com a criança no momento foi diagnosticado com Covid, a gente precisa entender a estrutura dessa família, até para não colocar em risco essa pessoa. Se é somente este adulto com esta criança, de fato vai ficar um pouco complicado, porque esse é o adulto que cozinha, é o adulto que faz tudo. Se você pensa numa situação em que a estrutura familiar dessa família em questão tem mais pessoas na família, o que você vai ter? Você vai ter este adulto isolado, como a gente viu já várias vezes, passou bastante na mídia, o adulto fica isolado e um outro adulto, né, cuida das coisas, deixa essa pessoa que está em isolamento, leva a comida até essa pessoa não sai do quarto e tal. Então, assim, é uma situação passageira. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que
tem que entender a situação daquela família, se tendo uma pessoa com Covid lá dentro, se vai ter o amparo de continuar cuidando dessa criança ou se vai ser necessário delegar por hora esse cuidado a outro. Essa é uma questão do Covid com uma pessoa que está com a criança naquele momento. Outra coisa é o pai ou a mãe que vai visitar essa criança. Então, ele tem a Covid, foi diagnosticado com Covid, então, realmente, tendo em vista preservar a saúde da criança, o melhor interesse da criança, não só da criança, mas de todos, quem está diagnosticado com Covid tem que ficar em isolamento. Sim. Então, por óbvio, essas visitas presenciais estarão suspensas e os outros meios de comunicação entrarão, né, aí na estrutura familiar para não perder esse convívio. Então, eu penso que são duas coisas diferentes. O que a gente realmente tem uma maior problemática até é do adulto que cuida efetivamente dessa criança ser diagnosticado, e aí da estrutura familiar, ou outro alguém vai passar a cuidar dentro da mesma casa e tal, e esse adulto se afasta, ou essa criança teria que ir para um outro alguém cuidar. Nesse momento de pandemia, a gente também tem uma questão, a questão psicológica, né? Pessoas dentro de casa, algumas conseguem lidar bem com a situação, outras não. Nesse momento, pode acontecer, por exemplo, a alienação parental? Doutora Renata. Esse é um fantasminha que sempre persegue as relações familiares, né? Mas, enfim, eu acho que pode, embora ela não deva aparecer nem pré-pandemia, nem após a pandemia, né? Acho importante a gente esclarecer o que é esse monstrinho chamado alienação parental, que é a tentativa de um pai ou uma mãe que convive com a criança, que é a guarda da criança, ou algum outro parente próximo, desqualificar a outra pessoa, criar obstáculos à convivência e tudo mais. Eu acho essas condutas, acredito que essas condutas devem ser afastadas, né, e repelidas sob todos os aspectos, né? A gente tem que fazer um esforço como ser humano para não praticá-las, né? Uhum. E não fomentá-las. Eu acho que na pandemia, diante de todo o contexto que a gente vive, pode acontecer de ficar mais evidente uma situação dessa, os nervos estão mais acirrados, vamos dizer assim, mas infelizmente é uma coisa inerente ao ser humano. Enfim, eu acho temerário demais. Penso que agora na pandemia muitos psicólogos têm se colocado à disposição para tratamentos online, então eu imagino que quando as pessoas se sintam nesse limiar de estar praticando esses atos, né, eles tenham consciência e procurem ajuda para que não cometam esses atos de alienação parental com as crianças e com os jovens. Ok, bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais ideias e debates. Oi, vamos? Bom, a gente está de volta então com o programa Ideias e Debates. Eu estou hoje com a doutora Renata Mangueira, advogada especializada em direito familiar, e também com Gisele Souto, que é defensora pública do Estado de São Paulo. O assunto de hoje é direito de família. Doutora Gisele, nós terminamos o bloco anterior falando então da alienação parental. Se isso acontecer nesse momento de pandemia, quais são as medidas, então, que devem ser adotadas por quem sofreu com esse mal? Então, é preciso colocar que um processo de alienação parental,
ele é um processo muito difícil em termos de prova, né? A prova, ela tem que ser muito bem construída, porque a gente percebe que a alienação parental, ela tem um limite muito tênue entre a pessoa estar falando, dando uma opinião pessoal sobre o que não é correto, óbvio, dar opiniões pessoais, do que você pensa do pai da criança, ou da mãe da criança, ou da avó, enfim, mas assim, é uma linha muito tênue numa opinião pessoal, em tentar desqualificar essa figura para a criança, né, ou tentar afastar do convívio e tal. Então, é um processo que ele demanda uma prova muito robusta. Então, é possível, se você perceber que tem algum tipo de alienação parental, tomar alguma providência no momento de pandemia? É possível. É possível ingressar com exceção? É possível. O judiciário, ainda que online, ele está funcionando. Então, toda a questão relevante, que for relevante para aquela família, pode ser levada ao Poder Judiciário. Porém, ela precisa ser muito bem construído. Então, eu queria dizer que a alienação parental ela é muito diferente de picuinhas que às vezes existem entre os genitores, entre as famílias. Então, é preciso muita cautela para não entender de uma forma geral que qualquer movimento seja um tipo de alienação parental. Mas, se ela acontecer, ainda que seja na pandemia, ela pode sim ser levada ao judiciário. Então, como que você faz quando você percebe que tem uma alienação parental? Você leva esse pedido ao juiz, você entra com uma ação para pedir ou a inversão de guarda, ou modificação de visita, dentre outras medidas que a lei traz, né? Essas medidas podem ser tomadas agora. Não me parece a melhor época para que elas sejam tomadas, a realmente seja grave, que você tenha provas e tudo. Não sei se eu fui muito clara na explicação. Foi sim, foi bem clara sim. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho só de assunto. No meio dessa pandemia, a gente tem também um problema econômico, né? Muitas pessoas precisaram negociar os seus salários, tiveram diminuição de salário. Como fica, então, a questão da pensão nesse momento, doutora Renata? E eu até queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente se os seus clientes acionaram a senhora para ter alguma mudança nesse quesito. Então, Priscila, os clientes têm procurado, sim, como fica essa questão de pensão. Eu acho que a postura tem sido de renegociar na medida do possível. Acho que a gente não tem grandes certezas nesse período, mas que vai haver um empobrecimento geral de todos, né? Essa Covid-19 vai trazer um impacto para a economia e isso vai refletir na renda de todo mundo. Eu acho que é importante as pessoas terem bom senso, de novo a palavra, porque também não pode se valer da pandemia e do Covid para tentar negociar situações anteriores, né? Então, rever pensão também necessita de prova, demonstrar efetivamente a ausência, a modificação das condições que pré-existiam à pandemia, mas lembrando sempre que os alimentos da criança ou do adolescente, a necessidade do menor, ela não precisa ser provada, ela é totalmente presumida. Uma criança não pode trabalhar, né? Sim. Ainda que na idade escolar, ainda que com aulas online, é obrigação dos pais proverem todos os alimentos dos filhos, né? Então, em situações que você vai ter que dar um jeito de sustentar seu filho, né? Enfim, eu acho que negociar, conversar, chegar num consenso, mas a criança não pode deixar de comer, né? A criança tem que ter um lugar para morar, né? E os pais têm que ter isso em mente sempre. Doutora Gisele, a senhora percebe também esse movimento dessa questão alimentícia? Queria que a senhora falasse da sua percepção. A gente percebe o movimento para as ações no sentido da revisão, né? Revisionar aquilo que já estava posto.
Então, a gente entende que é um momento que essa revisão é possível, porque a gente sabe que teve uma diminuição na capacidade de oferir rendimentos, ou seja, a economia deu uma desacelerada, então, por óbvio, os profissionais muitas vezes tiveram uma redução, ou em algumas vezes a perda do seu rendimento, mas eu faço uma divisão entre revisão e suspensão, são duas coisas diferentes. Revisionar a pensão significa que você pagava uma certa quantia e que, devido a esse problema, né, da economia, que não é um problema qualquer, realmente a gente vê os impactos disso, você vai revisionar o valor, então você vai diminuir o valor. Agora, suspender o pagamento, ou seja, deixar de pagar, fazer o pagamento zero, isso não é possível. Então, uma revisão sim é possível, mas a suspensão do pagamento não. E daí, nesse caso já que a suspensão do pagamento não é possível, mas houve então o desemprego, como acontece então nesse caso com a pensão, doutora Renata? Então, a gente volta à questão do cada caso é um caso, né? Porque certo. A pessoa está recebendo seguro-desemprego, a pessoa recebeu verbas de rescisão trabalhista, ou é um autônomo, enfim, cada caso vai ter que ser entendido individualmente. Até para os casos, vamos supor, desse auxílio que o governo federal está dando, dos R$600, eu acho que as pessoas têm que destinar, se elas são pagadoras de pensão, uma parte desse auxílio para pagar a pensão dos filhos, né? Então, enfim, eu acho que vai do bom senso, sob pena de se judicializar a situação. A criança, ela tem uma necessidade presumida de alimentos, de ser mantida pelo adulto. Né? Doutora Gisele? Sim, então, geralmente a pensão ela é fixada em um percentual dos rendimentos da pessoa. Quando a pessoa tem rendimentos fixos, por exemplo, quando a pessoa trabalha com carteira assinada. Quando a pessoa é profissional autônomo, os rendimentos dela não são fixos, né, eles são variáveis, geralmente se fixa a pensão em cima do salário mínimo. Então, em termos de fixar a pensão, não é porque a pessoa está desempregada que você não teria um patamar para fixar. Se fixa com base na porcentagem do salário mínimo, né, um percentual do salário mínimo. Agora, é importante dizer que mesmo a pessoa que ficou com renda zero, ou seja, aquela pessoa que não ofere rendimentos, ela vai ter que sobreviver de alguma forma. Então, ela vai ter que procurar um outro trabalho autônomo, ela vai ter que forma. Então, da mesma maneira, ela vai ter que usar isso, como ela vai ter que procurar essa maneira para se manter, vai receber de alguma forma algum rendimento, e daí, então, parcela disso tem que ser destinada à criança, porque a gente pode dizer para o adulto, olha, você tem que se manter, você tem que trazer algum tipo de renda, um sustento, né? Para a criança você não pode dizer isso, né? Para uma criança que não pode trabalhar, você não pode dizer para ela, então tá bom, então agora o problema é seu, porque quem dava uma pensão para você tem renda zero. Então, na verdade, o problema realmente é do alimentante. Então, ele tem que manter algum pagamento, alguma pensão. E reforçar o que a doutora Renata já disse, que a pandemia, ela coloca as situações atuais num outro patamar de diminuição efetiva de renda e tal. Mas a pessoa que já recebia, já tinha que pagar uma pensão passada, não pode utilizar a pandemia para se eximir deste pagamento passado, dessa execução, deste processo que está em trâmite relativo às pensões do passado. Só para lembrar, né, eu queria que as doutoras falassem também da punição de quem não paga, não cumpre com essa determinação, esse acordo da pensão alimentícia. Então, quando existe atraso da pensão, né, pode até ocorrer da pessoa ir presa, né? A gente costuma dizer que é o pior dos mundos. Eu acho que é o pior dos mundos para o credor da pensão, porque, de fato, alimento, ele é diário, é uma coisa necessária, a gente precisa para sobreviver, e até isso que justifica a prisão de quem não paga. Enfim,
poderia acontecer. Tenho visto algumas decisões judiciais de pensões atrasadas. Na pandemia, o judiciário está permitindo até a prisão domiciliar para que aquele alimentante não seja exposto ao Covid-19. Mas isso somente para pensões que foram atrasadas a partir de abril e maio desse ano. Não vi nenhuma decisão, ao contrário, vi o judiciário dizendo o seguinte, que a justificativa da pandemia não serviria para pensões atrasadas por mais tempo, atrasadas pré-pandemia, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer esse corte no sentido do que é atraso decorrente de pandemia e o que é antes da pandemia. Para a pandemia não se desculpa para tudo. Né? Doutora Gisele? Sim, então hoje o judiciário ele vê que a prisão pode ser um fator de risco para a proliferação do vírus, então, portanto, ele determinou nas pensões alimentícias a prisão civil, que a gente chama, que é a prisão daquela pessoa que não cometeu um crime, então ela não está sendo julgada pelo direito penal, e sim por ter deixado de pagar as pensões, então uma prisão civil, que essa prisão civil possa ser cumprida de forma domiciliar. Isso é o que se apresenta agora com relação à pandemia. Mas o que vigorava antes era que ele poderia ser preso, sim, que o alimentante que deixar de pagar a pensão poderia até ser preso. Fora a prisão, o que também pode acontecer é ter os bens penhorados. Então, aquele alimentante pode ter seu carro penhorado, pode ter os seus bens como garantia para o pagamento dessa pensão que deixou de ser paga, né? Dessa pensão atrasada. Então, são essas duas possibilidades que nós temos, que o pagamento recaia sobre os bens do devedor de pensão, que eu chamo de alimentante, ou então que recaia com uma prisão. E hoje a prisão está na prisão domiciliar. Caso o acordo seja feito e a diminuição, então, desse valor da pensão, pelo menos por esse tempo, aconteça, é preciso registrar um novo contrato ou um novo documento para formalizar isso? É preciso ter provas de que houve esse acordo ou não? Como que funciona? Doutora Renata. A lei exige, sim, que seja homologado com a intervenção do Ministério Público o acordo judicial para modificar um acordo já existente. Mas aí a gente tem que lembrar o que a doutora Gisele disse há pouco, que existem muitos acordos verbais. Então, acordos verbais não seria necessário levar, né, aquele acordo de boca, né? Agora, quem tem um título judicial já homologado em juízo, ele, se for feito um novo acordo, a lei obriga que seja chancelado pelo Poder Judiciário, com a intervenção do Ministério Público. O que a gente tem recomendado, talvez, e que não existia antes desse momento que a gente vive, pelo menos eu desconheço, acordos judiciais que tivessem essa previsão. Em caso de pandemia, como fica a pensão? Né? A gente sabia que, em caso de desemprego, a pensão teria redução, ou seria um percentual do salário mínimo, depende dos envolvidos. Né? Mas talvez seja prudente colocar que, enquanto durar a pandemia, né, enquanto durar essa situação, a redução será de tanto, e depois, acabado esse período, né, que a gente espera que seja breve, mas a gente não tem essa certeza, e aí volta a situação anterior, ou se estabelece um terceiro cenário, enfim, diante de cada caso concreto. Doutora Gisele? Perfeito. Então, são as duas situações. Se a pessoa tem um processo judicial, se a pensão foi colocada para o juiz decidir, se foi feito um novo acordo, ela tem que levar esse novo acordo para o judiciário novamente revisar, né? Revisar esse acordo. Agora,
Se essas pessoas fizeram um acordo sem o Poder Judiciário, fizeram um acordo somente entre elas, isso está vigorando, está valendo, não há necessidade de, nesse momento, procurar o Judiciário. Vamos continuar da mesma forma, fazer o acordo, refazer esse acordo, né, para que reflita agora a situação do momento, refletir uma situação atual, e as partes continuam sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Deixar o Poder Judiciário somente para aqueles casos onde ele já foi acionado e vai precisar revisar aquilo. E por que isso também, né? Do porquê que a gente precisa revisar aquilo que já foi decidido? Porque se você não leva ao Poder Judiciário essa revisão, a outra parte pode depois te cobrar por aquilo. Então, vamos supor, se você tinha um acordo antes, judicial, dizendo que você deveria pagar X, e você passa a pagar, ainda que seja nesse período de pandemia, X menos 10, você será depois, você pode ser, não é que ele será, né? Pode ser acionado na justiça para pagar essa diferença. Então, por isso é importante que quem teve o seu acordo, fez um acordo no judiciário, levar isso novamente para revisão. Agora, aquela pessoa que o acordo era somente entre as partes, sem envolver o Poder Judiciário, refaça esse acordo, não precisa do Judiciário e seguimos a vida. Bom, nesse momento, muitos setores estão fechados, trabalhando home office. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do trabalho que vocês têm realizado de forma home office, o atendimento aos clientes e principalmente como que é esse acesso também ao judiciário dessa forma online, virtual. Doutora Renata, queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa experiência, né, de atendimento online aos clientes. Então, a gente tem atendido o home office, a gente tem ficado um pouco expert em tecnologia, porque a gente tem que atender pelo WhatsApp, pelo Zoom, salas virtuais, do mesmo jeito que a gente está conversando aqui, a gente tenta fazer as composições com os clientes, né? E as demandas têm sido assim, graças a Deus, pelo menos os que eu tenho atendido, a gente tem conseguido chegar a um bom termo, um bom acordo, para não judicializar a situação nesse momento, né? Tentar seguir a vida da melhor forma possível, sem ter que ter intervenção de um terceiro, que é o juiz, para decidir uma coisa que, de fato, a gente tem que saber o que é melhor para a nossa família, dentro da nossa dinâmica e para os nossos filhos. Mas eu tenho convicção que a sociedade como um todo e a advocacia, de forma geral, ela vai modificar a sua atuação e vai perceber que o mundo mudou e a gente vai ter que incorporar todas essas ferramentas tecnológicas, né? Lembrando que o judiciário está funcionando, eles disponibilizaram, os processos eletrônicos voltaram a andar essa semana, né? E os prazos voltaram a fluir, mas nesse período todo foi possível distribuir ação para quem precisou usar do judiciário, foi possível mandar e-mails para as varas e pedindo urgência em determinadas situações. Então, assim, o judiciário não está completamente fechado, né? Ou melhor, as portas estão fechadas, mas eles funcionam de forma remota, né? Tem sido novo, uma experiência nova, depois de mais de 2 décadas a gente advogando, mas eu acho que é válido e a gente tem que sair fortalecido de tudo isso. Doutora, e quais foram as principais demandas que a senhora recebeu no seu escritório? Quer dizer, agora de forma virtual, né, doutora Renata? Então, foram essas questões de negociar, de forma geral, a gente atende direito privado, então negociar locações, negociar pensões. No começo da pandemia, tinha muito aquela fala do presidente da OMS que mandava testar. E aí eu dizia que a advocacia tinha que negociar, né? Então, a gente tem que trabalhar nesse viés informativo, nesse serviço de utilidade pública de
dizer para as pessoas, de forma geral, o que está mudando, porque existem muitas normas mudando, né, resoluções, enfim, muita demanda em relação a isso, mas, assim, na maioria dos casos, tentar ajudar pessoas que estão em lados opostos a chegar num bom senso. Às vezes a pessoa... Bom, eu agradeço, então, a participação das nossas convidadas de hoje no programa Ideias e Debates. Eu falei com Renata Mangueira, advogada especializada em direito familiar, e também com Gisele Souto, defensora pública do Estado de São Paulo. O programa Ideias e Debates fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.